Olá, eu sou a Heloísa Borges, bem-vinda à minha coluna. Hoje nós vamos falar de planejamento e o papel do planejamento energético. Planejar significa um conjunto de atitudes e procedimentos para a gente atingir um determinado objetivo, conseguir realizar um determinado projeto. Então, o ato de planejar, na verdade, é fazer escolhas que subsidiam o comportamento de pessoas, de empresas e do governo. Todos nós fazemos isso naturalmente no nosso dia a dia. E do ponto de vista econômico, o planejamento ele foi sendo progressivamente estudado, sistematizado e normatizado. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de peculiaridades metodológicas, ou seja, uma metodologia, formas de fazer isso, resultante de um ganho de conhecimento acumulado. No Brasil, o planejamento energético teve início lá na década de 60. Historicamente, ele estava coordenado pelas duas principais empresas do setor, a Eletrobras e a Petrobras. E essas duas empresas, a partir das suas ações, das suas decisões de investimento, desenhavam estruturas que supriam as necessidades energéticas do país a nível nacional. No caso específico do setor elétrico, criou-se uma tradição de apresentar vários planos de planejamento como forma de guiar as decisões de investimento de médio e longo prazo. A gente diz que essa prática ela foi adotada notadamente a partir de um relatório famoso chamado relatório Canambra, que a gente hoje considera o primeiro estudo integrado de potencial hidrelétrico sul e sudeste e áreas adjacentes. E esse relatório desenvolveu ali, foi a sementinha das metodologias de planejamento e o primeiro plano de expansão de longo prazo que a gente teve no país. A economia brasileira, ao longo das décadas, passou por uma série de reformas profundas, que afetaram as indústrias de energia. A partir da década de 1990, principalmente, essas reformas elas tiveram como um dos eixos condutores principais a introdução da concorrência. No caso do setor elétrico, essa nova organização setorial, ali pós-reforma da década de 90, não conseguiu prover um nível de investimentos para a expansão de uma economia que estava em recuperação. Isso culminou com a crise de suprimento e um racionamento em larga escala no início do século XXI, lá em 2001, na verdade. E aí, para tentar estabelecer os incentivos necessários, tentar reorganizar esse setor de uma forma a prover de forma adequada os requisitos energéticos do país, teve uma segunda reforma setorial concretizada e foi estabelecido um papel de estudos e planejamento energético sistemático claro, quando foi criada e estruturada a empresa de pesquisa energética. A EPE passou então a ficar responsável por um planejamento indicativo do setor energético. Atualmente, a EPE elabora vários estudos e análises que norteiam as escolhas do Estado com vistas à prestação eficiente do serviço público e desenvolvimento do setor de energia como um todo. E desenvolvimento de um setor energético que tem como objetivos atender o bem-estar social, o interesse coletivo e o desenvolvimento sustentável. Essa ferramenta, o planejamento, ajuda a evitar a degradação prematura dos recursos energéticos não renováveis e apontar alternativas de substituição de fontes de energia, garantindo, ao fim e ao cabo, que a sociedade tenha a energia necessária para se desenvolver. E a gente faz isso, na verdade, em vários horizontes temporais. Quando a gente fala de planejamento energético, lá no início, quando a gente conversou, olha, a gente pode planejar as ações em vários horizontes temporais. Normalmente, quando a gente fala em planejamento energético, a gente está pensando em médio e longo prazo. E hoje, o Brasil tem dois grandes instrumentos olhando esses horizontes. O Plano Decenal de Expansão de Energia e o Plano Nacional de Energia. O Plano Decenal de Expansão de Energia é um documento elaborado pela EPE, seguindo as diretrizes da Secretaria de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O principal objetivo desse trabalho é tentar identificar as perspectivas de expansão do setor de energia num horizonte de 10 anos, por isso que é plano decenal. Essa visão traz elementos importantes para o planejamento,
mas ele é um documento de caráter informativo. Ele é uma indicação. O planejamento não é determinativo. Ele indica as perspectivas de expansão futura do setor de energia sob a ótica do governo. E isso é feito a partir de uma visão integrada para os diversos energéticos. Então, quando a gente olha o PDE, ele tem como resultados a análise da segurança energética do sistema, balanço de oferta e demanda de garantia física, a disponibilidade de combustíveis, o cronograma dos estudos de inventário das novas bacias hidrográficas no Brasil, os recursos e necessidades identificados para atender a demanda. Ele é um instrumento para identificar e explicitar os custos e benefícios das medidas e decisões de políticas públicas. E ele sempre olha 3 dimensões: a dimensão econômica, a dimensão estratégica e a dimensão social. Na dimensão econômica, o PDE tenta identificar e apresentar as necessidades sob a ótica do planejamento para permitir o desenvolvimento da economia nacional. Na dimensão estratégica, ele destaca a visão que a gente tem de um melhor aproveitamento dos recursos energéticos nacional. E na dimensão social, a gente avalia como fazer a expansão da oferta de energia com acesso a toda a população brasileira e considerando os aspectos socioambientais da nossa sociedade. Como eu falei, ele é um plano indicativo, ele não é estático, o PDE não está escrito em pedra, ele não é uma bola de cristal que determina o que vai acontecer nos próximos 10 anos, justamente pela incerteza envolvida em qualquer visão de futuro. Gente, eu posso até planejar o que eu vou fazer depois de amanhã, mas nem isso está escrito em pedra. O que dirá um plano decenal de 10 anos para todo o nosso setor de energia? Algumas questões de interesse relacionadas a essas incertezas, elas são explicitadas. Explicitadas como, se vocês forem ver, o plano ele tem análise de sensibilidade, tem cenários, alguns cenários que a gente se refere como what ifs no plano, né? E se, são cenários de sensibilidade. Especificamente sobre o PDE, eu vou fazer uma coluna falando de algumas questões e premissas que já foram publicadas e explicitando um pouco as projeções da EPE aí até o horizonte de 2030. Mas, gente, olhando um horizonte ainda maior, além de 2030, planejar estrategicamente o setor é uma condição essencial para o Brasil se posicionar de maneira competitiva no cenário econômico internacional. E, ao mesmo tempo, essencial para a gente atender às necessidades sociais e ambientais de uma nação emergente e continental como o Brasil. A energia, ela é um vetor importante de promoção do desenvolvimento do país. Mas não só isso. A segurança energética é uma condição essencial para a gente pensar a nossa segurança nacional, o nosso desenvolvimento econômico. Então, pensar o futuro energético e planejar estrategicamente esse futuro do Brasil são necessidades e é justamente isso que é o objetivo do planejamento de longo prazo. A gente tem no Brasil o Plano Nacional de Energia, que é o instrumento que olha esse horizonte maior de 30 anos. Recentemente, foi disponibilizado para consulta pública o PNE 2050, ou seja, o Plano Nacional de Energia que olha o nosso horizonte até 2050. Ele é um conjunto de estudos, na verdade, que dá suporte ao desenho de uma estratégia de longo prazo para o setor de energia. E essa estratégia ela é desenhada por meio de um conjunto de recomendações e diretrizes a serem seguidas na definição das ações e iniciativas implementadas aí ao longo desses 30 anos. O PNE ele é um documento vivo, ele foi disponibilizado para a sociedade participar do desenho dessa estratégia. E após essa participação e essa retroalimentação, essa sinergia da sociedade com o governo, vai ser elaborado um plano de ação. Esse plano de ação é a base para o monitoramento dos efeitos de desdobramento da estratégia que vai passar a ser adotada no país. O planejamento energético de longo prazo no Brasil, ele está apoiado em 4 pilares: segurança energética, competitividade,
redução do impacto socioambiental e desenvolvimento socioeconômico. E a gente tem no plano o tema da mudança climática e transição energética como um ponto central nessa questão. A gente precisa de planos de ação, planos de gestão abrangente desses impactos. Para quê? Para evitar decisões que nos levem a arrependimentos futuros. No PNE, fica claro que os principais desafios que o Brasil vai ter ao longo desses 30 anos vão ser realizar reformas no mercado de energia para tentar a gente ter mais dinamismo, uma melhor alocação dos custos, riscos e benefícios do sistema. Porque os sistemas energéticos, eles vão seguir um processo de redução da intensidade de emissão de carbono. Esse processo de transição energética, e é importante a gente lembrar que isso é um processo, não é uma virada de chave, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Esse processo, ele vai ser marcado por uma forte competição. Ele é um processo que permeia toda a estratégia. A visão de que ele vai se prolongar ao longo do cenário de 30 anos e vai ser mais rápido, mais avançado ou mais lento, vai avançar numa direção ou em outra, a depender das características de cada sociedade. Vocês lembram que eu falei que o PDE não está escrito em pedra, o PNE menos ainda. E tendo consciência dessa incerteza, desse futuro de tão longo prazo, a elaboração da estratégia do Plano Nacional de Energia parte da ideia de um cone de incertezas. Um cone que possa comportar a grande diversidade de trajetórias possíveis da demanda e da oferta de energia. Então, esse cone ele é limitado por um cenário superior, chamado de desafio da expansão, e um cenário inferior, chamado de estagnação. Uma última coisa que eu queria falar com vocês, antes da gente terminar, é só destacar que o PNE ele foi colocado à sociedade num momento de extrema incerteza, onde a gente estava passando pela crise global do coronavírus, que afetou não só a saúde pública, mas a economia, a sociedade e, consequentemente, o setor energético. E aí, isso pode levar vocês a pensarem, poxa, mas faz sentido colocar um plano de longo prazo em debate justamente nesse momento? Só que é o contrário. Justamente por ser um instrumento que se propõe a ser um norte, ter um plano de longo prazo é essencial no contexto de crise. E eu acho que foi um golaço a gente ter mantido a publicação desse plano. Uma visão de longo prazo é algo da maior relevância em momentos de incerteza. A gente precisa ter sempre o nosso norte. Para quê? Para auxiliar a ancoragem das expectativas e evitar arrependimentos futuros decorrentes de escolhas míopes tomadas durante a gestão de crise. Se a gente não olha o longo prazo, a gente pode, aqui no curtíssimo prazo, acabar tomando decisões que vão levar a arrependimentos lá na frente. Mais importante do que está escrito no Plano 2050 é o debate, é o processo de reflexão que ele propõe. As escolhas e preferências dos agentes públicos, da sociedade, das empresas e do governo, elas podem adquirir uma perspectiva de longo prazo. E isso auxilia na construção de consensos nacionais em torno de questões importantíssimas para o nosso futuro. A EPE, como toda instituição de pesquisa, ela conta com esse diálogo. Esse diálogo que sempre tem que ser franco e direto com a sociedade. E ele ocorre justamente por meio da consulta pública. O PDE e o PNE têm o poder de se consolidar como referências, como referência de fontes de dados, referência de estratégia e referência de um estudo que aponta caminhos para o desenvolvimento estratégico nacional. A importância desses estudos como instrumento de planejamento, ela é cada vez mais reforçada conforme a sociedade usa eles, conforme a sociedade contribui com sua construção, delineando as estratégias de desenvolvimento de longo prazo do país. Os estudos de planejamento, eles são a base para a formulação de políticas públicas que têm rebatimento direto na estratégia nacional para a expansão da oferta de energia, para viabilizar o atendimento da demanda. E eles são a base para a gente conseguir atingir os objetivos básicos finais, que são a segurança energética, universalização do acesso à energia para a população,
geração de emprego e renda e redução das desigualdades regionais. Isso tudo considerando sustentabilidade ambiental, um desenvolvimento sustentável e a modicidade de preços e tarifas para a nossa sociedade. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre o planejamento. Conto com o feedback de vocês. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem que eu explore mais, fale, deixem aí nos comentários. A próxima coluna vai ser justamente falando um pouquinho sobre essas projeções no horizonte decenal. Até lá!